Oi, pessoal! Muito bom de novo estarmos aqui estudando. Agora a gente vai para a parte 2 aqui do nosso tema, que é missão em favor dos não alcançados. Continuamos aqui com a Nádima, com a Marisa e com a Seleni. Muito obrigada, meninas, por vocês continuarem aqui conosco, trazendo aí as palavras lindas de vocês, usadas por Deus, para poder clarear um pouquinho mais sobre esse tema, sobre missão. E hoje eu gostaria já de te convidar a falar com o nosso Deus, para a gente chamar a presença do Espírito Santo aqui, porque sem ele a gente não compreende nada. Então vamos fechar os nossos olhos, assim como nós estamos, e vamos falar com Cristo. Senhor Jesus, amado Pai, obrigado a Deus por essa oportunidade maravilhosa que nós temos de estudar a palavra, por essa oportunidade que nós temos, ó Pai, de cumprir a missão. Obrigada porque o Senhor nos chamou e nós aceitamos esse convite. Usa-nos, nos capacite para que a gente consiga, Pai, cumprir essa missão. Esteja conosco, com cada um aqui e nesse estudo que vamos fazer, em nome de Jesus. Amém. Amém. Bom, gente, vamos abrir a nossa Bíblia agora em Mateus, no capítulo 15, versículo 28. Está dizendo assim: Então Jesus exclamou: Mulher, que grande fé você tem, que seja feito como você quer. E desde aquele momento, a filha dela ficou curada. Eu gostaria de ressaltar aqui para vocês, olha que coisa interessante do nosso estudo, que o Evangelho de Mateus, ele foi um evangelho escrito especificamente para um público judaico. Só que aí a gente vai estudando e a gente vai ver que em muitos momentos tem a presença de gentios perto de Jesus. É recorrente isso, o tempo todo está acontecendo nessa narrativa aí de Mateus. Por exemplo, quando os magos, né, os astrólogos persas, eles percorrem ali um longo caminho para poder adorar, né, o rei verdadeiro de Israel. Em contrapartida, os principais sacerdotes, né, e os escribas, que são ali os sábios de Herodes, não fazem questão nenhuma. A gente for continuar vendo, tem a fé de um centurião romano, que é inclusive elogiada por Jesus, né, como maior, inclusive, que a dos próprios israelitas. A gente vai ver ali também do soldado gentil, que foi a primeira pessoa, após a crucifixão de Cristo, né, a reconhecer que Jesus era filho de Deus. E assim vai. A gente vai encontrar vários momentos ali, pessoas que não fazem parte daquela família judaica, reconhecendo Jesus como o Cristo. E isso aí é meio que recorrente também, né, no nosso meio. Isso vem acontecendo. E nós precisamos abrir a nossa mente para uma missão que vai além das fronteiras que a gente está. A gente precisa abrir. Na lição passada, nós comentamos bastante sobre a questão do respeito às pessoas que têm uma cosmovisão diferente da nossa. Nós falamos bastante sobre a busca, né, de conseguir falar a língua, conseguir falar de forma que essas pessoas que pensam diferente consigam entender. E a gente vai dar aí uma continuada, né, Marisa, nesse tema. Vai continuar expandindo essas questões, que foi um tema bem gostoso. Então, Deus, ele busca alcançar todas as pessoas, todas, né? Diz que em 2018, a ONU, a Organização das Nações Unidas, eles publicaram umas descobertas lá que dizem que 55% da população do planeta vive em áreas urbanas. E se continuar nesse ritmo, diz que até 2050 vai para 68%. Então, assim, Jesus, ele, quando diz lá em Mateus 14:34, que ele partiu com os seus discípulos de Genezaré para a região de Tiro e Sidom. Ele expandiu, né, o território. Ele queria mostrar para os discípulos que
todas as pessoas, de todas as cidades, de todos os países e regiões, precisam ser alcançados pelo Evangelho. Então, ele já fez um treinamento, né? Ele era um mestre por excelência e ele mostrava ensinando na prática já, né? Então, ele partiu com os discípulos para lá, ele queria prepará-los para que eles alcançassem todos os grupos de pessoas, né? E, inclusive, os que viviam em cidades, né? Em áreas urbanas. Então, é um desafio muito grande. Quando eu penso assim, em grandes cidades, como por exemplo São Paulo, né, Nova York, grandes cidades do mundo, como alcançar essas pessoas? Mas Deus tem um plano e um propósito e todos vão ouvir do Evangelho, né? O Evangelho vai ser pregado a todas as pessoas, todo mundo, né? No tempo lá do povo de Israel, Deus tinha, aliás, o povo tinha um estreito relacionamento com as nações pagãs que não acreditavam no Deus de Israel, né, que viviam ao redor. Eles se casaram, mantinham negócios com eles, e isso muitas vezes foi até uma pedra de tropeço para eles, né? Mas Deus não nos pede para a gente se isolar do mundo, né? Ficar alheio. Nós precisamos ir e pregar o evangelho para todos, né? Então Jesus ele iniciou essa missão urbana intercultural. Ele foi para outras cidades, pregou o evangelho, e essa é a parte que nós também temos que fazer. É um desafio muito grande, né? Tem cidades muito grandes. Por isso que Deus, ele compartilha a missão com cada um de nós. A missão de Deus é a nossa missão, né? E Jesus, ele buscou as multidões. Eu gosto muito, quero ler assim, um versículo aqui de Mateus 9, verso 35, que fala: E percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doenças e enfermidades. E então ele via aquelas multidões que iam para segui-lo e ele se compadecia delas, né? Ele desejava que todas elas estivessem, né, no reino eterno. Então, o que nós precisamos fazer? O que é ser um cristão? É ser como Cristo. Então, nós precisamos também alcançar essas pessoas, pregar o evangelho, mostrar o amor de Jesus para todas elas, né? E saber que o tempo da volta de Jesus está próximo e é necessário, então, a gente ir. Jesus, a viagem que ele fez ali à região de Tiro e Sidão foi uma das viagens missionárias transculturais dele, mostrando, né, como que nós podemos ajudar as pessoas também. Todos precisam de Jesus. Eu creio que nós podemos ajudar muitas vezes testemunhando, como é uma continuação da lição anterior que nós já falamos, né? Achando meios de alcançar a mente e o coração das pessoas, né, para Jesus. Sabe uma coisa que é interessante? Você estava comentando aí, eu fiquei me lembrando. Quando eu estudei no internato, eu era uma jovenzinha, né? Já estava além da adolescência, no caso, mas eu vim do Paraná para esse internato em São Paulo. Só que eu sou paulistana, mas eu tinha ido muito pequena para o Paraná. E quando nós nos reuníamos na hora das refeições, que a gente se sentava à mesa, era muito engraçado, porque os paranaenses puxavam para o lado deles, porque tudo era melhor no Paraná. Aí os paulistanos começavam a puxar, e eu ficava ali no meio, né, tipo, quietinha aqui, porque eu tô com um pé aqui, um pé lá, eu sou do Leite Quente, de Curitiba, mas eu também sou aqui de São Paulo. Então, é interessante o bairrismo, tá? E quando Jesus, ele pregou, ele falou, ele quis dizer para Paulo: para com o bairrismo, não tem mais isso, acabou.
Nós temos que alcançar todas as pessoas, ninguém é melhor que ninguém. E eu achei muito interessante a história que você até leu o verso. Então, Jesus sai dali, ele estava sempre ali por Jerusalém, ia para Galiléia, para a Judéia, ele atendia todas as pessoas, mas de repente ele falou, opa, vamos para fora desse país, vamos para uma outra região. E o que existe lá até hoje? Bairrismo. Por exemplo, tá? Quem nasce em Belém, que fica a 8 quilômetros de Jerusalém, não pode ir para Jerusalém. Hoje é assim, tá? Quem está na faixa de Gaza não sai da faixa de Gaza, não pode. É um bairrismo forte. Eu vou dar mais um exemplo de forte aqui, é o futebol. Nós tão inocentes e os argentinos. Tá? Então, tem esses detalhes aí, que, assim, no caso do futebol, não tem nenhuma maldade de ninguém, mas que a gente não gosta de perder, a gente não gosta mesmo, mas ok. Então, Jesus estava ali, ele foi para esse lugar provocativamente, intencionalmente, e é incrível isso, porque lá ele sabia quem estava, e a necessidade de ir lá. E quando ele chegou, ele está andando com os discípulos, está tudo legal, e de repente vem alguém como se batesse ali naquela caixinha de proteção que eles estavam. Ei, me ajuda, a minha filha precisa. Só que essa mulher, ela foi insistente, persistente, chata. E ela continuou, e ela foi falando, e ela foi falando, e ela foi falando. E Jesus incorporou, né, o que um religioso judeu faria naquela época. Não ligo para você. E até aí, os discípulos falam, está tratando certinho. Ela é mulher, ela é estrangeira, sabe? Tudo de preconceito. Mas Jesus fez tudo isso, ele foi para um outro lugar para dar uma grande lição para os discípulos. Ele podia ter, de onde ele estava, curado aquela filha da mulher, mas ele não tinha essa intenção, porque ele queria vê-la, dar essa oportunidade para ela, tá? Desse contato, mas ele também queria ensinar para os seus discípulos que não se faz acepção de pessoas, que a salvação é para todos. E quando ele fala, você pode ler a história depois, é incrível. Ele está ali, ele vai instigando a mulher, ela fala assim, mas Jesus, sabe os cachorrinhos, porque ela é comparada a isso, eles vão comer do que cai no chão. E aqui em casa eu tenho netinhos. E como cai coisinha no chão e a cachorrinha está lá, ó, espertinha. E ele falou, vai ter, o que ela queria dizer? Eu aceito migalhas. Eu aceito só um pouquinho, mas eu preciso de Jesus. E os discípulos precisavam ver isso, que além das nossas fronteiras, existem pessoas sedentas e carentes como essa mulher, precisando de Jesus. E quem vai levar, hein, Marisa? Eu e Eu e você. você. Nós que temos que ter essa fala para a gente alcançar essas pessoas. E é interessante que teve um outro que Jesus teve que dar mais uma lição ainda. Foi para Pedro. E aí é uma história polêmica, porque ele tem um sonho, uma visão de um lençol que entrou tudo que era imundo. E no sonho, né, nessa visão, falava assim, vai, come, come. Ele falou, não posso. Não posso comer isso. Não é um sonho avisando, coma porcariada por aí, não. Porque ele já não comia isso. Mas o que estava dizendo? Nós vamos encontrar pessoas que algumas vezes outros acham que elas não são merecedoras, que elas são como os porcos, que elas não têm valor. Mas o reino de Deus é para elas também. E depois dessa visão, ele vai até a casa de um estrangeiro e ali a família inteira se converte. É incrível como a abertura da nossa mente vai captando quem que está do teu lado. Às vezes alguém que te causa assombro, tá? Que você não tem contato, mas Deus vai abrir uma porta para que você possa falar com essa pessoa também. Então, gente, cuidado. É o conselho que eu dou para mim também.
Quando a gente olha para uma pessoa, às vezes a gente já julga. Então, não julgue ninguém. Respeite a sua conduta, mas também não rebaixe ninguém, porque o reino dos céus é para todos. E isso é tão maravilhoso, é fantástico, porque eu me incluo nesse todos. E quem eu sou? Não sou nada. Ai, olha, Nath, Não mas colocar muito rótulos, né? Não colocar rótulos, isso. Isso, É o pessoas, né? preconceito, né? O Uhum. Espírito Santo, ele nos ajuda. Eu grifei essa parte aqui no meu guia de estudo, que diz assim: o Espírito Santo, ele pode nos ajudar a vencer a intolerância e o preconceito, a fim de completar a missão nas cidades. Porque a gente, É, nós pecadores, a gente tem a intolerância e a falta de respeito pela nossa natureza pecaminosa. Mas o sim, Espírito Santo, ele vem e ele tira tudo isso. E aí se a gente der espaço, né, Seleni, a gente vai poder levar essa mensagem para as pessoas. A gente vai poder fazer isso. Tem até assim uma parte aqui no nosso estudo que diz assim, que Jesus ele fez uma pergunta para os discípulos, né? Será que quando o Filho do Homem vier, ele ainda vai encontrar fé aqui na Terra? É assim que a gente desenvolve o amor pelo próximo, né? É interessante a gente trabalhar o conceito de fé com tudo isso que a gente falou anteriormente nessa segunda parte da lição, porque demanda fé a gente acreditar que outros que são diferentes da gente também podem ter a graça, né? Também podem alcançar salvação. E quando Jesus coloca, olha, são outras pessoas que precisam também dessa mensagem, a gente também precisa acreditar no que está sendo dito, e como a Nadima falou, né? Deixar de bairrismo e saber que é todo um ser humano que vai todo mundo no mesmo lugar, se a gente quiser, né? É muito importante a gente exercitar a nossa fé. E uma coisa que é interessante também, eu estava participando de um estudo na sexta-feira, onde a gente falou sobre o tamanho da fé, né? Não precisa muito, não precisa muito. É tão simples que é do tamanho de um grãozinho de mostarda, gente. Depois pesquisa aí o tamanho que tem um grãozinho de mostarda. É muito piquititinho. E a gente muitas vezes acaba deixando de ter esse tamanho de fé, minimamente para a gente conquistar o que é para ser conquistado ao lado do Senhor. E esse trabalho, ele é muitíssimo necessário, porque se a gente for parar para pensar, outros que não tinham relação com aquilo que estava sendo trabalhado para o povo de Deus naquele tempo, né, aqueles que se julgavam o povo de Deus, alcançaram a graça baseada na fé que eles tinham. O centurião, com o servo dele, né, o cego Bartimeu, os amigos do paralítico, aliás, o paralítico em si, os amigos que fizeram essa força para poder trabalhar com ele, né? Vocês imaginam o que é acreditar tanto que você coloca, vou brincar aqui, joga alguém teto abaixo para poder ter esse encontro com Deus, né? É acreditar muito naquilo que o Senhor tinha para oferecer e tem para oferecer para nós hoje. Gente, é uma bênção tão grande a gente exercitar a nossa fé todos os dias. E se me permitem, rapidinho, acho que um grande exemplo para quem não conhece, depois busca conhecer, né? Entre nós a gente tem uma missão que se chama Coportagem. Acho que o melhor lugar para a gente exercitar a nossa fé é na Coportagem. A gente vê tantas coisas acontecerem que a gente fala assim, não é possível, mas é possível. E assim a gente aprende a confiar no Deus que está ali oferecendo o melhor para nós da vida, nesse mundo que hoje em dia a gente não encontra esse desejo de viver. E a gente só vai encontrar essa forma de desejo de viver se a gente exercitar nossa fé, se a gente trabalhar nossa comunhão com Deus, ao ponto de permitir que o Espírito Santo atue bem, de maneira limpa, dentro de nós. E antes de que nós tenhamos essa coisa de olhar para o outro e falar assim, mas ele não, eu sim, né? Essa coisa da intolerância,
essa situação de impedir que a luz se propague, a gente precisa primeiro cuidar disso na gente. E quando a gente começa a cuidar dentro da gente, a gente começa a enxergar com outros olhos, né? Os nossos olhos, eles começam a brilhar diferente e a gente não vai precisar nem ir, né? Buscar outras pessoas. As pessoas virão até nós porque até a nossa pele muda, o nosso cabelo muda, o nosso comportamento muda. A gente é transformado de verdade. E é isso que faz a diferença para a gente poder conquistar outros com a mensagem. É fantástico, gente. É que nem a Nájima falou, é muito bom. É muito incrível. E cada coisa que a gente vai falando aqui vai despertando outras e a gente vai chegando, vai dando uma vontade de ficar aqui a noite toda, o dia todo, a manhã toda, qualquer hora. Como é, Nájima? Mas não dá, né? Não dá. Dá. Mas vamos falar de Jesus para as pessoas. Vamos falar. Olha, meninas, é muito bom a gente poder falar sobre missão. Esse trimestre está me ajudando muito, despertou em mim esse desejo de cumprir a missão e entender a minha responsabilidade. Eu gostaria de terminar falando uma frase. É uma frase meio pessimista, tá? Mas é uma frase que vai fazer a gente refletir. Gente, não é fácil. A frase é a seguinte: por que ser fácil se pode ser difícil? É assim, nessa terra vai ser difícil, a gente vai precisar quebrar preconceito, a gente vai ter que sair da nossa zona de conforto, a gente vai precisar estudar, às vezes, culturas diferentes, como falar com as pessoas. E tá tudo bem, porque Jesus já fez o que era mais difícil. Jesus já fez o pior de tudo, ele já fez. Agora o que a gente tem que fazer, arregaçar as manguinhas, que nem uma vez a Karina, que estudou aqui com a gente, falou, gente, vamos colocar o fraldão e bora assim mesmo, bora com medo, do jeito que for, a gente vai assim mesmo. Eu amei esse pensamento dela e eu vou trazer aqui pra gente. É isso, se Paulo fosse ficar paradinho lá com medo, achando que ia dar tudo errado, ele não ia fazer nada. Então, bora, arregaça as mangas e vamos. E assim, apenas pelo poder do Espírito Santo nós vamos quebrar e sermos libertos pelo preconceito para a gente conseguir levar o amor de Deus para essas pessoas que pensam diferente da gente. Eu gostaria de te desafiar, tá, essa semana, a você orar, né, pedir a Deus com mais fé, tá, por pessoas, para que você consiga compartilhar o amor de Deus para essas pessoas que pensam diferente de você. Então vamos ter fé e pedir a Deus e vamos, mesmo sendo difícil, fazer. Nájima, você olha para a gente? Oro sim. Querido Deus, nosso Pai, nós queremos nos entregar em Tuas mãos mais uma vez. Reconhecemos nossa pequenez diante de tantos desafios e de tantas pessoas que ainda não te conhecem como Tu és realmente. Um Deus de amor, de bondade e que quer nos salvar. Nos ajude, Senhor, a sermos portadores de luz, que onde formos, através da nossa vida, intencionalmente, nós possamos mostrar essa grande verdade do céu, da eternidade para cada uma dessas pessoas. Nos ajude, Senhor, neste desafio de encontrar pessoas, sorrir para elas e desejar para elas o céu, através da nossa vida e daquilo que fizermos por ela. Nos abençoe, nos guarde, eu peço por Jesus. Amém. Amém, amém. Gente, esperamos vocês na próxima semana. Semana que vem a gente vai falar sobre Esther e Mordecai. Como assim? A gente está falando de Paulo, Jesus, missão, e aí agora a gente vai voltar lá no Antigo Testamento de novo para falar sobre Esther e Mordecai. Vai ser bem legal o nosso tema da próxima semana. Contamos com vocês. E curta, compartilha aí. E vamos em oração levar o amor de Deus e pregar o evangelho para todas as pessoas. Beijo, meninas. Brigadão. Até mais. Se as ondas desta vida